Vamos lá, pessoal, vamos voltar a falar aqui de casamento, tá? Pessoal, então eu tava falando com vocês da eficácia do casamento, tá? O casamento, ele impõe perante a sociedade, tem eficácia erga omnes, gera presunção de paternidade, vínculo de afinidade, vínculo de parentesco, direito a alimentos, tá, pessoal? Gera o direito, que não é exatamente um direito, né? Pra mim é mais um dever, de ser curador do cônjuge que se incapacita, tá? Ele também vai gerar direitos sucessórios, direito real de habitação, tá, pessoal? Vai gerar alteração do estado civil dos cônjuges, tá? E até a eventual mudança de nome se os nubentes assim o quiserem. Então, ele gera vários efeitos. Pessoal, também temos direitos e deveres dos cônjuges, tá? Os cônjuges têm o dever de mútua assistência, responsabilidade pelos encargos da família, pela criação dos filhos, e tem esses deveres aí bem legais no Código Civil. Fidelidade, blá blá blá. Pessoal, tem muita gente que acaba ingressando com ações indenizatórias para dizer o seguinte, que a quebra desses deveres de mútua assistência, de fidelidade, são violações à boa-fé objetiva, tá? E a legítima confiança que um parceiro deposita no outro. Por isso, a quebra dessa confiança deveria gerar indenização, tá? Isso é aceito? Não tanto, tá bom? Tem casos, né, pessoal, extremamente peculiares que sim, né, a depender da humilhação gerada, é que nem, não sei se vocês já ouviram falar, a princípio, o término de um relacionamento, já teve gente que entrou com a ação porque foi um relacionamento de 10 anos, a pessoa terminou por telefone. Realmente é uma baita sacanagem, mas não gerou indenização, tá? Agora, deixar no altar já é mais complicado, né? E gera indenização. Então a mesma coisa aqui, tá? A depender da violação, a depender da humilhação, a depender das proporções da quebra desses deveres, você pode alegar sim que teve uma quebra de boa-fé objetiva, uma legítima confiança. Mas eu não acredito que as ações indenizatórias teriam sempre sucesso não, tá? Pessoal, vamos falar agora de invalidade do casamento. O casamento pode ser inexistente, nulo ou anulável, tá? O casamento, ele pode até existir no mundo dos fatos, mas ele pode ser contaminado de um vício tão forte que ele seja incapaz de produzir efeitos jurídicos. Isso é o que a gente chama de casamento inexistente. Pessoal, para ter um casamento existente juridicamente, eu preciso de celebração perante a autoridade competente e eu preciso de consentimento. Tem que ter falado sim. Se não falou sim, já complicou, tá? É um casamento que não pode produzir efeitos jurídicos, tá? Aqui trata-se de mera ação declaratória de inexistência, tá? E retroage. Se o casamento nunca existiu, a manifestação do juiz vai dizer nunca existiu e esse casamento não vai produzir efeitos. Mesmo no casamento inexistente, eu acredito que tem que ser aplicada aquela lógica do casamento putativo, tá? Aquele que está de boa fé, a sentença contra ele tem que produzir efeito só do trânsito em julgado para frente, tá? A validade do casamento, ela exige a manifestação de vontade livre, né, pessoal? Aquela manifestação de vontade qualificada, livre, e a declaração do celebrante de que os nubentes estão casados. Sabe aquele eu vos declaro, marido e mulher? Precisa disso, tá? Já a eficácia é registro, tá? É registro no registro civil, para esse casamento presumir-se do conhecimento de todos, tá? E o casamento nulo versus o casamento anulado. Pessoal, aqui o casamento existe, tá? Óbvio. Ele foi celebrado, ele produz efeitos. Você tem que desconstituí-lo para ele deixar de produzir efeitos, tá? Para desconstituir, existe a atuação do juiz, existe a chancela judicial, tá? Pessoal, aqui para você identificar se um casamento é nulo ou anulável, você vai ter que verificar a gravidade do vício, tá? Então, casamento com infração a impedimento de ordem pública, aqueles impedimentos que a gente viu, tem um interesse social na sua desconstituição. Aqui o casamento é nulo. Agora aquele que afronta o interesse individual, ele é meramente anulável.
A gente até já viu algumas hipóteses, aquele casamento com procuração revogada, anulável, o casamento do maior de 16 que foi realizado sem autorização do pai, meramente anulável, fere aí um interesse individual, tá? Pessoal, nulidades absolutas podem ser alegadas a qualquer tempo, tá? Pelos interessados e pelo Ministério Público, não é por todo mundo. Lá na habilitação, sim. Lá na habilitação, antes de celebrar o casamento, qualquer um pode ir lá falar do impedimento, tá? Mas depois de realizado o casamento, a desconstituição ela vai ser intentada pelo interessado e pelo MP. Se for relativa e tiver alguma relação com um menor de idade, o MP pode propor também, tá? Quando a nulidade é relativa, eu tenho prazo, tá? Passado esse prazo, o casamento se convalida, tá? Aquele do cônjuge menor de idade, por exemplo, sem autorização do pai, o MP vai ser legítimo porque é menor de idade, o cônjuge e o representante legal, no prazo de 180 dias, tá, pessoal? Ainda que ocorra a morte de um dos cônjuges, pessoal, prevalece o interesse de agir para anulação. Não prevalecia, por óbvio, o divórcio, porque a morte já foi suficiente para dissolver o vínculo, mas a anulação é perfeitamente possível. Pessoal, efeitos da sentença é ex tunc, ou seja, é retroativo à data da celebração. Mas lembrem-se sempre do casamento putativo, tá? E que ele vai produzir efeitos em relação ao cônjuge de boa-fé. Ele vai poder pedir alimentos, por exemplo, tá? Pessoal, se adquiridos bens, impõe-se a partilha do patrimônio, senão é enriquecimento ilícito, tá? Por óbvio também, tá? E também sempre lembre-se dos filhos. A anulação produz efeitos em relação a eles. Pessoal, o casamento nulo é aquele que se realiza com afronta ao 1521, tá? Quem casa com o irmão, quem casa com o sogro, quem casa com o pai, tá, pessoal? O casamento, ele existe, mas ele não vai produzir, ele não vai ter eficácia, mas ele vai precisar ser desconstituído por decisão judicial, tá, pessoal? Olhem o artigo 1522 para vocês relembrarem. Impedimentos podem ser opostos até o momento da celebração do casamento por qualquer pessoa capaz. Depois que realizado o casamento, vai poder entrar com a ação anulatória o Ministério Público e os cônjuges interessados, tá, pessoal? Pessoal, para casar tem que ter capacidade, tá? Tem que ter mais de 16 anos com autorização dos pais, tem que ter mais de 18, tá? Lembre-se aí do Estatuto da Deficiência, que não impede mais que os deficientes se casem, tá? Pessoal, no casamento anulável, se a ação não é proposta no prazo, o defeito convalesce, ou seja, o casamento ele vai produzir efeitos. Aquele defeito é como se aquele defeito não fosse mais capaz, tá, de dar ensejo à anulação, depois do decurso do prazo. Casamento de menores de 16 anos é anulável, tá? Se não tiver aquelas causas, no caso hoje só a gravidez, tá, pessoal? Casamento daqueles em menoridade relativa que os pais não autorizaram, tá? Pessoal, também tem aquela possibilidade da manifestação de vontade viciada, tá? São aqueles vícios do Código Civil. Aqui se fala de manifestação de vontade viciada por erro ou coação contra a pessoa do cônjuge. Lembre-se que o cônjuge que tem alguma deficiência mental, por exemplo, isso não é mais caso de erro com relação à pessoa do cônjuge, tá? Então, isso aqui é caso de casamento anulável, é o erro ou a coação. Tá, pessoal? Também aquele casamento celebrado por procuração revogada, eu falei com vocês, tá? Ele é anulável e quando o celebrante é incompetente, também é anulável. Isso aí é o mais comum, tá? É o divórcio. Ou o falecimento. Tá? Ô pessoal, separação de fato põe fim ao regime de bens, tá? Falta apenas a chancela estatal quanto ao divórcio, tá? Pessoal, a morte, ela vai conduzir à existência daquele estado civil de viuvez, tá? E a morte presumida também, da mesma forma que a ausência, tá, pessoal?
Então lembrar daqueles casos de morte presumida, da mesma forma vai dissolver o vínculo, tá? Aquela morte extremamente provável de quem estava em perigo de vida, no caso de guerra, tá, pessoal? E a declaração de ausência também dissolve o casamento. Divórcio, pessoal, agora, ele é direto, não tem necessidade de esperar qualquer prazo, tá? Ou de se imputar culpa a ninguém. É um direito potestativo, não tem que dar divórcio, pelo amor de Deus. Eu até arrepio quando uma pessoa fala que não... Mas eu não dei o divórcio. Não precisa, tá? Ninguém é obrigado a se manter casado com ninguém. Pessoal, ainda é possível a conversão de separação em divórcio, tá? Eu faço isso quase todos os dias na minha atuação. Por quê? Porque apesar da Constituição ter revogado o Instituto da Separação, muitas pessoas ainda permanecem separadas judicialmente, tá? A separação, ela não rompe o vínculo matrimonial, mas ela rompe o regime de bens. Se a separação de fato é capaz de romper o regime de bens, que dirá da separação judicial. Então é possível sim você entrar com uma ação de conversão de separação em divórcio. Óbvio que essa separação provavelmente vai ter sido decretada antes da vigência da emenda constitucional, né, 66 de 2010. Nessa época, há 7 anos atrás, muito se discutia se a pessoa teria direito à separação, no sentido de que, vai que eu não quero divorciar, né, eu quero só separar, vai que volta, é mais fácil. Olha, essa discussão não tem aparecido em prova, e se aparecer em prova, eu vou optar pela impossibilidade de você tentar separar, de você poder optar por uma separação que estaria ainda no Código Civil. E essa discussão não aparece mais, tá? Nunca mais vi cair em nenhuma prova. Hoje o que importa é que o divórcio é direto, tá? E você não tem necessidade de apontar absolutamente nada. As minhas iniciais são fulano e ciclano casaram sob regime tal, na data de tal, e a vida em comum não é mais possível. Não tem necessidade de falar mais nada. Por óbvio, se tem filhos menores, aí são outros 500, né? Se tem partilha de bens, você já pode discutir ali. Mas não tem necessidade de falar, se separaram porque o fulano traiu a ciclana, ou porque... Não, tá? Então você pode discutir partilha de bens, só que essa discussão pode ser relegada para outro momento, não tem problema nenhum. E também é possível a sobrepartilha, porque às vezes você faz a partilha de bens e você descobre posteriormente que o marido ou a esposa comprou um imóvel, pôs o nome dela e não falou nada, tá? Ou você descobre uma conta poupança que você não sabia que existia. Ação de sobrepartilha sem problema nenhum, tá? É sempre possível. E, pessoal, é possível no divórcio também, e na questão da partilha, você alegar desconsideração da personalidade jurídica, tá? Para coibir que o cônjuge empresário tenha vantagens em detrimento do cônjuge que não é empresário, tá? O que é isso? É registrar em nome da empresa bens que seriam partilháveis, bens que na realidade são particulares ou na verdade são bens comuns do casal, mas você vai lá e registra em nome da empresa porque você está vendo que não vai, que você está prevendo já a dissolução daquele casamento e você não quer partilhar aquele bem, tá? O ato é completamente ineficaz em relação ao consórcio lesado. Isso é o que chamam de consideração invertida, tá? Da personalidade jurídica, é bastante comum aí na área da família. Hoje também você pode se divorciar extrajudicialmente quando não tem interesse de incapaz, tá, pessoal? Só tem parte maior capaz e tá todo mundo de acordo, sem problema nenhum. Escritura pública. Nessa escritura pública pode constar diversas outras estipulações, pensão alimentícia, partilha de bens, mudança de nome, sem problema nenhum, e as partes têm que ser assistidas por advogado ou defensor público, tá, pessoal? Isso aqui eu até critico um pouco, eu não acho que era o caso de no divórcio extrajudicial exigir-se aí o advogado ou defensor público, tá? Da mesma forma que quando você vai casar não precisa, eu acho que isso é impor
a impor um ônus que a lei não deveria impor. Você não tem interesse de menor envolvido. Eu já recebi um caso, sério, as pessoas casaram dia 25 de dezembro, no Natal, não, dia 24, que era feriado. E no Réveillon apareceram no plantão judicial dizendo que queriam se separar. Eu falei, beleza, mas assim, isso não é feito em plantão. Mas sério, por que precisa de uma porcaria de um advogado pra isso? Não teve tempo de amealhar patrimônio, né? A não ser que tenha ganhado na loteria nos 5 dias. Pra quê? Assim, eu acho que isso aí é um lobby desnecessário e não deveria ter. Eu acho que isso realmente dificulta o divórcio sem necessidade, tá, pessoal? Mas é assim. Pessoal, bem de família, tá? Bem de família ele pode ser voluntário ou legal, tá? O bem de família voluntário é quando você elege um imóvel, tá? Então ele é instituído por ato de vontade, tá, pessoal? E você formaliza isso no registro de imóveis. A ideia é que você impeça a penhorabilidade daquele bem, ou seja, aquele bem ele é destinado à sua moradia com a sua família, ou até não tem problema se você quiser usar aquele bem para alugar, mas para poder pagar um outro bem para sua família, tá? A ideia é de impenhorabilidade, tá? Só que é uma impenhorabilidade que você escolhe, tá? Esse imóvel vai se tornar isento de dívidas futuras, salvo obrigações tributárias, da mesma forma que o bem de família legal, tá, pessoal? E despesas condominiais. Ele também não vai poder ser alienado, daí é uma grande diferença, tá? Uma vez inscrito como bem de família, ele só pode ser alienado com autorização dos interessados, tá, pessoal? Para evitar fraudes, né, que seria um belo local para fraudes, o bem de família, ele não pode ser superior a o valor dele não pode superar 1/3 do patrimônio líquido dos seus instituidores. Porque senão seria muito fácil, né? Você compra uma mansão com todo o seu patrimônio e coloca essa mansão como bem de família ao invés de colocar um casebre que você tem no interior. A ideia não é essa, tá, pessoal? A ideia é defender a dignidade dos membros da família de forma que eles tenham um mínimo para poder sobreviver, etc, tá? A ideia aqui é de proteção da dignidade. Pessoal, bem de família legal é aquele da Lei 8.009 de 90, tá? É a impenhorabilidade legal. Aquele bem não responde por dívidas, porque aquele é o único imóvel onde a família tem para morar, tá? Pessoal, se tem 2 casas, a lei protege a de menor valor, tá? Pessoal, esse bem não tem teto de valor, tá? Mas assim, já tem várias interpretações, se der para dividir, tá? Se for uma coisa muito grande, a jurisprudência já tem permitido, tá? Ele é uma garantia de moradia, de subsistência, de respeito ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. Pessoal, o STJ já entendeu que mesmo a pessoa solteira, ela tem direito ao bem de família, a impenhorabilidade do bem de família, tá? Por quê? Porque a proteção aqui é a dignidade da pessoa humana. É o mínimo necessário para a pessoa ter acesso a uma vida digna. A moradia, com certeza, engloba esse mínimo necessário. Então, esse bem de família também é protegido, tá? Pessoas solteiras, separadas e viúvas. Vaga de garagem não é protegida. Tá? Então, se a sua vaga de garagem tem registro próprio, ela pode sim ser penhorada, tá? Até tem uma grande discussão sobre os bens que guarnecem a residência. Via de regra, os bens que guarnecem a residência, a sua geladeira, o seu fogão, também não vão poder ser penhorados. Agora, se você tem uma obra de arte do Picasso na sua casa, isso vai poder ser levado, vai poder ser penhorado, tá? A ideia é sempre aí de proteção da dignidade do devedor, tá, pessoal? Com o professor que lecionar vocês a matéria civil também, eles vão falar da questão do fiador, tudo bem certinho, né, do bem de família. Pessoal, vamos falar agora de relações de parentesco, tá, pessoal? São vínculos que decorrem da consanguinidade ou da afinidade,
tá? Que liga uma pessoa à família de outra, né? No caso da afinidade, tá? Pessoal, esse vínculo pode ser natural ou jurídico. O vínculo natural aqui tá falando da consanguinidade. O vínculo jurídico pode ser até, por exemplo, um vínculo estabelecido por adoção, socioafetividade, tá, pessoal? São esses vínculos que caracterizam as relações de parentesco. Quando você é parente, você tem direitos e deveres, tá? Alimentos, eu acho que é o mais famoso deles, tá? Direito a alimentos. As relações de parentesco, elas também têm outros reflexos, como os impedimentos matrimoniais, tá? Que a gente já falou deles nessa aula, e no direito sucessório também. Isso aqui eu adoro, porque eu sempre me confundo. O parentesco em linha reta, ele é o mais fácil, tá? É aquele... as pessoas descendem uma das outras. Então, você conta ele por geração, né? O filho em relação ao pai, depois o neto, é bem mais fácil, você só conta em geração. O parentesco colateral, você exige um ascendente comum, tá? Se é assim, vocês concordam que não vai ter o colateral de primeiro grau. Porque sempre para você contar se a pessoa é colateral de primeiro, segundo, terceiro grau, você tem que voltar para o ascendente para poder contar. Por isso não tem de primeiro grau. O irmão já é um colateral de segundo grau. E por aí vai, tá, pessoal? Então, o que caracteriza o parentesco em linha colateral é o tronco comum, um ascendente comum, tá? Seria quarto grau para produzir efeitos jurídicos. Por óbvio, o parentesco em linha colateral, ele é infinito, assim como é o parentesco em linha reta. Mas o parentesco em linha reta, ele é perpétuo, tá? O parentesco em linha colateral, a lei, ela estabelece que até o quarto grau, por consanguinidade, produz efeitos, pode-se exigir alimentos, por exemplo, e em segundo grau, no caso da afinidade, tá? Aí eu escrevi uma colinha aí pra mim, tá? Porque eu sempre me confundo. Os irmãos são os de segundo grau, os tios e sobrinhos de terceiro, tios, avós e primos de quarto, tá? Pessoal, parentesco natural é consanguinidade, o civil decorre de adoção ou qualquer outra origem que não seja biológica. Tem os casos de reprodução assistida, tá? De até utilização de esperma de outro óvulo, enfim. A gente vai ver isso daqui a pouco. Tem os casos de socioafetividade, tá, pessoal? Tudo isso gera parentesco civil. Pessoal, existe uma diferença no direito sucessório quanto aos irmãos bilaterais e unilaterais. Se os irmãos bilaterais estiverem concorrendo com irmãos bilaterais, beleza, eles vão ser tratados de forma igual. Da mesma forma, se os meio-irmãos estiverem concorrendo com meio-irmãos, eles também vão herdar da mesma forma. Mas se os bilaterais concorrem com os meio-irmãos, a lei estabelece que os irmãos bilaterais vão ter direito ao dobro do que é destinado ao meio-irmão, tá? E isso é inconstitucional porque a Constituição proíbe tratamento discriminatório em relação aos filhos, tá, pessoal? A doutrina é bem tranquila quanto a isso. Inclusive quanto aos filhos adotados. Como você vai colocar o adotado como que aí nessa jogada? É difícil. E a obrigação alimentar em relação aos filhos sempre é a mesma, então não faz sentido nenhum, tá? Pessoal, isso eu já expliquei pra vocês, que a afinidade em linha reta não tem limite de grau e a sogra se mantém mesmo com a dissolução do casamento, tá? Então, o parentesco por afinidade, no caso de casamento, ele se mantém mesmo após o divórcio, tá? Na linha colateral, o parentesco por afinidade não passa do segundo grau, tá, pessoal? E esse parentesco só existe durante a vigência do casamento. Com relação ao sogro e à sogra, não acaba mesmo. A lei estabelece assim. Pessoal, afinidade também se estabelece em relação aos filhos do cônjuge do companheiro, tá? O companheiro, ele também, a união estável também gera parentesco por afinidade, tá? Pessoal, eu só coloquei isso aqui para lembrar a vocês que é possível a fixação de direito de visitas aos avós, tá?
é até a ideia de que o vínculo não se rompe, né? Essa é uma das grandes provas disso, tá? E é possível até pedir alimentos, se for o caso, tá? A doutrina, principalmente a Maria Berenice Dias, ela vai defender que mesmo a lei não prevendo, os tios e sobrinhos poderiam exigir visitas se eles conseguirem comprovar o vínculo afetivo com a criança, tá bom? Pessoal, é possível exigir alimentos dos parentes, tá? É o princípio da solidariedade familiar, tá? A família, ela tem que responder pela subsistência uns dos outros, tá? Primeiro você vai convocar os parentes consanguíneos e depois os civis, tá? E na impossibilidade deles, os por afinidade, como uma obrigação alimentar subsidiária, como uma obrigação subsidiária complementar. O que cai aqui em prova? Alimentos dos avós, tá? É isso que cai basicamente. Os alimentos dos avós, ele é uma obrigação complementar e sucessiva para a jurisprudência, tá? STJ, jurisprudência tranquila quanto a isso. O que vai acontecer? O pai está impossibilitado de arcar com os alimentos. Aí eu vou poder pedir dos avós. Existe impossibilidade mesmo, tá, pessoal? Ou seja, é um dos casos mais comuns, o pai está preso. O pai está preso e não recebe auxílio reclusão, tá? Todo mundo sabe, o auxílio reclusão, ele não é deferido a todos que estão presos, tá? Se a pessoa não preencher os requisitos para auxílio reclusão, ela não vai ter auxílio reclusão. Então, vai sobrar aí os avós, tá? Aí é possível, tá? E vai ser na medida da possibilidade dos avós. E tem os avós maternos e os avós paternos, tá? E o ideal aí é se cobrar de todos, tá? Pessoal, a presunção de paternidade com o casamento, de forma que para você, a gente já mudou de assunto, ó, filiação, vamos lá. De forma que você, com a certidão, você consegue ir até o registro, tá, civil de pessoas naturais, e você vai lá e consegue colocar, você consegue constar na certidão o nome do pai, por exemplo, tá? Na união estável, isso é permitido. O problema aí é a prova pré-constituída da união estável, porque com o casamento é a certidão de casamento, tranquilo. Com a união estável, muita gente fala que é possível, se você apresentar no cartório de registro civil uma sentença que reconheça a união estável, se você juntar, por exemplo, o comprovante do casamento religioso, tá? Mas é mais complicado e eu acredito que, apesar da doutrina defender isso, os oficiais do registro civil não vão concordar com isso, tá? Com o casamento é tranquilo, a letra de lei, e a prova pré-constituída é a certidão, tá? Em latim, essa que é a expressão, tá? De presunção de paternidade. Muitas vezes eles cobram essas expressões em prova, tá? Quanto à presunção de paternidade, eu pedi para vocês olharem esses artigos, o 1597, 1523, que, assim, tem várias, se provar a infidelidade do cônjuge, não há presunção, se provar a impotência, não há presunção, mas assim, voltando a falar com vocês, tudo isso se resolve por exame de DNA, tá? É bem tranquilo. Pessoal, hoje, como eu expliquei para vocês, o casamento tem constante evolução, tá? E muito do que se julga hoje é fundado na proteção integral e no direito à convivência familiar e comunitária dos filhos, tá, pessoal? Então, assim, antigamente só era filho legítimo aquele nascido do casamento, né? E aí você diferenciava filhos legítimos, filhos ilegítimos, tá? E hoje você já permite que se reconheça uma paternidade socioafetiva, quer dizer, é um grande pulo. Antigamente aquele filho concebido fora do casamento não ia ter os mesmos direitos do filho concebido no casamento, tá? Ampliou-se o conceito de maternidade e paternidade, tá? Por óbvio. Então, a própria Constituição já trouxe a união estável, a própria Constituição já reconheceu como família aquela família que ela é formada por um dos genitores e os filhos. Então, você ampliou bastante esse conceito aí, tá? Então, eu trouxe para vocês várias expressões que caem muito em prova e é muito importante vocês terem isso em mente. O que se fala
falo hoje é numa desbiologização da paternidade, tá? Pessoal, o que vai ser levado em consideração é o vínculo afetivo, tá, pessoal? É aquela opção de ser pai, que é muito... Pode continuar? Vamos lá. Então, pessoal, vai se falar numa desbiologização da paternidade, tá? Aqui a ideia de afetividade, tá? Não é apenas de vínculo biológico, tá, pessoal? Isso aqui é a teoria da aparência também. Em teoria da aparência, o que a doutrina fala? Na posse do estado de filho. Aquele que é tratado como filho, aquele que tem o nome da família, aquele que tem a reputação perante aquela comunidade de ser filho daquela pessoa, presume-se, por óbvio, que é filho daquela pessoa. Tá, pessoal? A paternidade socioafetiva, ela está muito ligada à posse de estado de filho. É o tratamento, fama e nome, tá? Que eles falam, eles adoram usar essas expressões em latim, né? Tractus, reputatio e nominatio, tá? Então a posse do estado de filho aí nada mais é do que uma aplicação da teoria da aparência, tá? E é uma bela forma de se averiguar a existência aí da paternidade socioafetiva. Tá, pessoal? Então, a identificação hoje em dia de vínculos de parentalidade não é só no campo genético, tá? Lembrando que paternidade, então, é um ato de opção. E maternidade também, tá, pessoal? É mais comum a paternidade, mas a maternidade também. Então, a doutrina já tem falado em 3 critérios para você estabelecer o vínculo parental. Seria o critério jurídico, biológico e socioafetivo. O biológico, óbvio, né? Afere-se mediante realização de exame. O jurídico é aquelas paternidades por presunção, a do casamento, por exemplo. Tá? E o socioafetivo é esse outro que eu acabei de falar. Ele é fundado no interesse da criança, na dignidade da pessoa humana, tá, pessoal? O pai é aquele que se comporta como pai, que optou por ser pai, ainda que ele não tenha vínculo de sangue com aquela criança. É óbvio que a socioafetividade não elide o vínculo biológico, né? O ideal se os dois estiverem juntos, melhor ainda. Então, pessoal, hoje em dia, na filiação, o que você tem são pilares constitucionais. Os filhos são iguais, filhos adotados, filhos de pais diferentes, meio-irmãos, não interessa. É uma plena igualdade no tratamento entre os filhos, tá, pessoal? Então não interessa se os pais são casados, não interessa se o pai aquele filho é fruto até de concubinato, não interessa nada. Não se exige, não sequer se averigua isso, tá? É filho e pronto, tá, pessoal? E a doutrina da proteção integral também é outro pilar constitucional. Pessoal, então, as filiações, elas são completamente equiparadas por força de lei, tá? A filiação consanguínea, adotiva, filiação por reprodução assistida, todas elas têm o mesmo valor, tá? Pessoal, tem o direito da personalidade, que é interessante falar para vocês, que tem sido cobrado e já foi reconhecido, tá? No STJ. Eu tenho o direito de conhecer a minha origem genética e minha ascendência familiar. Isso é um direito meu da personalidade, tá? Direito individual, personalíssimo, imprescritível, tá? Isso não necessariamente vai me dar o direito, por exemplo, de mudar o meu registro de nascimento, tá? No caso, principalmente nesses casos de reprodução assistida, tá? Que eu pego o esperma de um desconhecido, por exemplo. Eu tenho o direito, mas o direito de conhecer a minha ascendência genética eu tenho. Não que isso vá produzir efeitos para além do meu conhecimento, tá? Pessoal, tem também no Brasil a filiação, a doutrina fala da filiação registral, né? O pai é aquele que registrou. Pessoal, o reconhecimento de paternidade, o registro, ele pode ser feito de diversas formas. Ele pode ser feito no pacto antinupcial, por exemplo. Ele pode ser feito por escritura pública, particular, testamento, declaração perante o juiz, de qualquer jeito, não tem problema, tá? E registro civil, qualquer que seja ele, não só ele, mas o registro ele pode ser invalidado por erro ou falsidade. Mas cuidado com aquela famosa adoção brasileira. Eu registro filho que não é meu, tá?
eu sei que não é meu, mas eu opto por registrar. Isso não é erro ou falsidade, isso não gera anulação por erro ou falsidade, tá? O pai aqui, o pai nesse caso, ele assumiu a paternidade de forma livre e voluntária, tá? Então, é muito comum aquele pai que separou, aí na hora que vem a ação de alimentos, ele vai falar, ah, mas não é meu não. Eu registrei, mas não é meu, tá? A jurisprudência vai dizer não para esse pai aqui, vai falar não, olha, você fez isso de forma livre e voluntária, tá? É óbvio que se a própria criança não tiver qualquer vínculo com aquele pai e quiser, né, desconstituir aquele vínculo, tudo bem, mas o pai fazer isso é um pouquinho mais complicado, tá? Em especial se já tiver configurada a socioafetividade, tá? Pessoal, lembrando aqui que o reconhecimento de paternidade e maternidade socioafetiva, além de observar o melhor interesse da criança, esse direito é inerente à dignidade da pessoa humana, tá? E você não pode admitir que a paternidade e maternidade socioafetivas, ela seja considerada um vínculo inferior à biológica, por exemplo. E é por isso que quando você reconhece a paternidade socioafetiva, aquele filho vai ter todos os direitos, tanto os direitos de ordem pessoal quanto de ordem patrimonial, equivalentes àqueles cujo vínculo é biológico, tá? Pessoal, a reprodução assistida tá aí para vocês, tá? Além daquelas presunções do casamento, etc., presumem-se concebidos na constância do casamento filhos havidos por fecundação homóloga, havidas da utilização daqueles embriões excedentários e havidos por inseminação heteróloga com autorização do marido. A gente vai ver esses casos. Pessoal, a reprodução assistida são essas técnicas, tá, da medicina que permitem a geração de uma criança, tá? A fecundação homóloga é quando você manipula os gametas femininos e masculinos daquele casal. Aí o vínculo é biológico, não tem necessidade de autorização e é tranquilo, tá? Os embriões excedentários são aqueles que não foram utilizados. Toda vez que o casal se recorre dessas técnicas de reprodução assistida, via de regra, vão ser coletados vários gametas, tá? Vários, porque nem sempre dá certo e vão sobrar, né? Esses que sobram são os excedentários, tá, pessoal? Eles permanecem na clínica à disposição daquele casal, tem a lei que trata disso. E também vai ter a presunção de paternidade aqui. A heteróloga é quando eu utilizo esperma de doador, tá? Daí exige-se a autorização do marido. É uma espécie até, de certa forma, de adoção. A doutrina tem apelidado de adoção antinatal, tá? É uma presunção de paternidade, o marido aceitou e é filho, tá? Pessoal, quanto à fecundação heteróloga, a doutrina defende a possibilidade de propositura de investigatório de paternidade que não vai ter fins registrais. É aquele direito de conhecer minha ascendência genética, tá? Quando o doador ele vai lá e doa o esperma, ele não quer ter vínculos com aquela criança, tá? Ele não quer ter vínculos de paternidade, qualquer tipo de vínculo, de qualquer ordem. Mas a criança tem direito sim de conhecer sua ascendência genética. E tem doutrina super progressista que defende, inclusive, que teria o direito de pedir alimentos de forma super excepcional daquele pai biológico. É bem progressista isso, tá? Não é tão tranquilo, não. A barriga de aluguel, no Brasil ela é possível, mas não por aluguel. O nome é estranho pra gente, porque é vedada a gestação por pagamento, tá? Então, o CRM até permite, tá, essa gestação, mas exige que o cedente seja parente de até segundo grau da mãe, tá, pessoal? E sem fins lucrativos, sem qualquer tipo de pagamento, tá? Mas é permitido. Pessoal, e se for um casal homoafetivo feminino? Não, pessoal, aí
aí não é gravidez de aluguel, né? Aí geralmente vai ser o caso da dupla maternidade. Geralmente, como que é feito isso? Pega-se o óvulo de uma e... eu não sei como que fala isso na linguagem da medicina. E implanta, não sei, pra outra fazer a gestação. Isso, tá? Isso aí é caso de dupla maternidade, não é caso de barriga de aluguel por óvulo. Pessoal, os casais homoafetivos, eles podem se utilizar dessas técnicas de reprodução assistida sem problema nenhum. E tudo que eu falei com vocês vai se aplicar a eles. E eles podem adotar, tá? Lembrar aí do direito à liberdade e da dignidade da pessoa humana, tá, pessoal? E aí vai ser aquele caso que o filho vai ter 2 pais ou 2 mães, tá? Perfeitamente possível, sem problema nenhum. E no caso dos casais homoafetivos, pode acontecer de ter tido uma inseminação artificial e esse filho tá só em nome de um dos parceiros, tá? Aí vai incidir aquela posse de estado de filho. Casal que conviveu durante todo aquele tempo, que tomou aquela decisão e por um motivo que não se desconhece, o filho não foi registrado em nome dos dois, o outro vai ter sim os direitos inerentes à paternidade por causa da posse de estado de filho, tá? Sem problema nenhum. Pessoal, esses casos que eu acabei de falar, eles estampam aí o fenômeno da pluriparentalidade. Esse é das hipóteses típicas aí de evolução, né, do direito de família, né, um fenômeno extremamente contemporâneo, tá? Pessoal, é direito da pessoa ter 2 pais ou 2 mães. Nesse caso de reprodução assistida, de casais homoafetivos, tranquilo. Mas também em casos de que a pessoa de fato tem esse vínculo com 2 pais diferentes ou 2 mães diferentes, tá, pessoal? Sem problema nenhum. E em relação a esses 2 pais e essas 2 mães, o filho vai ter todos aqueles direitos, tá? Alimentos, também vai ter que prestar alimentos para os 2 pais ou para as 2 mães na velhice, tá? Direitos sucessórios, tudo normal, tá, pessoal? Então, pessoal, a gente agora já vai falar de adoção, tá? É a última matéria que eu vou passar para vocês. Adoção, acho que é uma matéria que vocês também veem na infância, tá? É um ato jurídico, tá? E eu preciso da chancela do juiz para esse ato ser aperfeiçoado, tá, pessoal? Eu escolho ser parente daquela pessoa, tá? É um ato eletivo, portanto. Pessoal, mesmos direitos em relação aos vínculos, aos filhos biológicos. Eu tô sendo chata com isso, mas isso é uma coisa óbvia, tá? Mas que é sempre bom repetir, tá? Lembrando que o filho então vai ter direito a tudo, ao nome daquela família, o adotado, né? Alimentos, direitos sucessórios, tá? E ele vai ter impedimentos para o casamento em relação à família que o adotar. Ele não vai poder casar com o irmão, tá? E esses impedimentos, eles também subsistem quanto à família biológica. O ato de adoção é um ato irrevogável, tá, pessoal? Eu rompo os meus vínculos com a família biológica, mas permanecem os impedimentos para o casamento. O adotado, ele tem duplo impedimento para o casamento. Pessoal, depois de formalizada a adoção, aquele que adotou, ele pode perder o poder familiar, tá? Sem problema nenhum. E ele pode, inclusive, ser compelido a pagar despesas psicológicas daquela criança, tá? Ele adotou, fez bastante besteira e aí volta com a criança pro abrigo. Isso é um baita trauma na vida de uma criança e ele pode ser compelido, sim, a pagar por isso, tá? É óbvio que isso aí é uma análise casual e vai depender do que aconteceu, tá? A lei veda expressamente, pessoal, a adoção por ascendência e entre irmãos, tá? Agora, o colateral pode adotar, não tem óbice nenhum, tá? Nesses casos, os ascendentes, via de regra, vão deter a guarda, tá? No caso de impossibilidade do pai e da mãe. Ou até a tutela, se aquela criança tiver muitos bens para administrar, mas adotar aquela criança não pode. A alteração
alteração do sobrenome é obrigatória, pessoal, mas a alteração do prenome do adotado aí vai depender do interesse, tanto do adotante quanto do próprio adotado, até depender da idade desse adotado, tá? E a lei exige uma diferença de 16 anos entre o adotante e o adotado. Pessoal, via de regra, existe o consentimento dos pais ou do representante legal para que se aperfeiçoe a adoção. Mas se esses pais forem desconhecidos e principalmente se tiverem sido previamente destituídos do poder familiar, dispensa-se esse consentimento. Tá, pessoal? A gente sabe que para adotar no Brasil tem um cadastro, esse cadastro é cheio de exigências, né? Tem uma fila que você tem que respeitar. No momento em que você se cadastra, você passa também aí por diversas avaliações de ordem financeira, psicológica, etc. Tá? Mas é possível que esse cadastro não seja observado no caso de adoção unilateral, naquele caso em que eu adoto, por exemplo, o filho do meu companheiro, que mora comigo e que tem comigo um vínculo de socioafetividade, não tem problema. Tá? Nesse caso, a doutrina vai defender a dispensa da autorização do outro cônjuge, que é tão ausente de forma que aquela criança acabou criando um vínculo de paternidade com outra pessoa, um vínculo de maternidade com outra pessoa, tá? Pode ser. Nesse caso aí, no mínimo, pessoal, a doutrina defende isso, tá? Talvez num processo, por questões práticas, seja legal citar a pessoa para evitar a alegação de nulidade futura. Mas nesse caso, eu também vislumbro uma possibilidade de multiparentalidade, por que não, tá? A lei Clodovil, né, ela só permite a adoção do nome do companheiro, do padrasto, da madrasta. Ela não é tão progressista a ponto de permitir, por exemplo, a mudança aí dos vínculos de parentesco, tá? Mas acredito que é possível sim, sem problema nenhum, a pessoa ter um vínculo muito forte com o padrasto, com a madrasta e manter esse vínculo com o pai ou com a mãe, tá? Pessoal, a adoção pode ser levada a efeito por duas pessoas, óbvio, né? Inclusive entre divorciados, tá? É aquele caso daquele casal que começou o estágio de convivência antes do divórcio, tá? Porque quando você vai adotar, você passa por um estágio de convivência com aquela criança, tá? Começando antes do divórcio, beleza, os divorciados podem adotar, tá, pessoal? Falando de padrasto, é interessante essa informação de que o enteado pode ter direito a benefícios previdenciários se provar que era dependente econômico do padrasto, sem problema nenhum. Pessoal, é possível a adoção de maiores também, tá? E aí é óbvio que vai ser desnecessário o estágio de convivência, tá? Persiste aquela vedação de que não pode ser adotado por ascendentes, não pode haver adoção entre irmãos, tá, pessoal? Aqui tem dúvida sobre o consentimento dos pais, tá? Mas no mínimo é interessante que haja a citação deles, afinal de contas, eles têm o direito de pelo menos tomar conhecimento do fato de que aquele maior de idade vai ser adotado. E o vínculo de parentesco, pessoal, gera muitas consequências, né? O próprio direito a alimentos. E se esses pais saírem, eles não vão poder pedir alimentos daquele filho biológico que vai ser adotado por outra pessoa, né? Então eles precisam tomar conhecimento dessa ação, sim. Agora a gente vai começar a falar das espécies de adoção. Tá, pessoal? A adoção internacional é possível no Brasil. Ela não era, na época que a adoção estava regulamentada no Código Civil, ela tinha pouquíssimos artigos destinados à adoção internacional. Agora no ECA, no Estatuto da Criança e Adolescente, a regulamentação é exaustiva, tá? E vale a leitura. Pessoal, antes do trânsito em julgado de uma ação de destituição de poder familiar, a criança não deixa o Brasil, tá? Da mesma forma, antes do trânsito em julgado da ação de adoção, a criança não deixa o Brasil, tá? E a apelação, no caso de sentença concessiva de adoção, ela é recebida em ambos os efeitos, efeito suspensivo e devolutivo. A destituição de poder familiar, não, mas ainda assim não se permite que a criança deixe o Brasil antes do trânsito em julgado. Tá, pessoal?
Então, e aqui é interessante falar para vocês que a adoção de estrangeiro por brasileiro, ela dá àquele estrangeiro a condição de brasileiro nato. É muito comum, tá? É engraçado, o Brasil tem muitas crianças para serem adotadas e ainda assim muitos brasileiros buscam crianças em outros países. Muitas vezes pela questão da idade, né? Infelizmente o Brasil tem uma quantidade enorme de crianças grandes, né? Um pouquinho maiores, que não são adotadas, né? E a fila pelos bebês, a fila é grande. Tem menos bebês do que gente querendo adotar bebês. Então é muito comum a busca no estrangeiro. E aí essa criança vai virar brasileira nata. Da mesma forma que em alguns países a criança brasileira que for para lá, vai também adquirir a nacionalidade daquele país. Pessoal, a adoção posta, né? Aquela adoção em que o adotante morre, tá? Ela é tranquila no caso em que a ação de adoção foi proposta antes do falecimento. Então, eu propus a ação e durante o curso do processo eu faleci. Ótimo, é tranquilo, tá? Agora, o STJ já decidiu que ela é possível, ainda que não tenha sido proposta a ação, mas se comprovar que o ato de adotar se comprovar a intenção de adotar do falecido, tá? Se eu conseguir comprovar de forma inequívoca a intenção de adotar, tudo bem. O efeito da sentença de adoção, via de regra, ele é da data do trânsito em julgado. O efeito dessa sentença de adoção vai ter que retroagir a data do falecimento, senão não faria sentido nenhum, tá, pessoal? A adoção ela é uma ação constitutiva, ela constitui direito, tá? Efeito ex nunc. Mas no caso de falecimento, retroage a data do falecimento. Tá, pessoal? A adoção brasileira, eu já falei com vocês hoje, eu registro a criança sabendo que não é minha, mas eu registro ela como minha. Isso é crime no Brasil, tá? O fato de ser crime não retira dessa adoção brasileira a capacidade de produzir efeitos, né? Muitas vezes com a criação de vínculos socioafetivos fortes, tá, pessoal? Então, a jurisprudência considera essa adoção irreversível, ainda que ela tenha sido feita, ela é feita de forma irregular, né? De forma tranquila, tá? Pessoal, como eu já havia explicado para vocês, se não existir a paternidade socioafetiva, a própria criança pode pleitear a anulação do registro, tá? Dizendo que ele não corresponde à realidade. Mas isso não pode ser pleiteado como vontade exclusiva do pai na hora que ele é demandado para pagar alimentos, tá? É bem comum isso no Brasil. Pessoal, a adoção intuito personae é aquela que a mãe manifesta o desejo de entregar o filho para pessoa determinada. No Brasil, infelizmente, tem-se uma tendência de não se admitir esse tipo de adoção, tá? O filho teria que ir para a fila, respeitar o cadastro para ser adotado daquela criança. Isso é muito criticado, tá? Porque a mãe, por exemplo, ela pode eleger um tutor para o seu filho que vai exercer essa função se ela morrer. A mãe e o pai, né? Pessoal, mas a adoção intuito personae também, ela essa nomenclatura ela é usada para outros casos. Aquela, por exemplo, da adoção do filho do companheiro, da adoção do filho do outro consorte, né? Que eu expliquei para vocês. Do padrasto, da madrasta, né? Também tem aquela adoção de uma pessoa que exerce a guarda de uma criança por mais de 3 anos. Também é previsto no Estatuto da Criança e Adolescente, né? Daí, na verdade, não se exige o prévio respeito ao cadastro, porque existe um vínculo de afetividade com aquela criança específica. Em específico, é perfeitamente possível isso. No caso, tá? o filho fora do casamento. Sim, por exemplo, eu sou casada com uma pessoa que tem um filho, esse filho mora comigo e eu trato ele como se mãe fosse. Não, eu digo assim, é casado, mas sei lá, teve um filho fora. E aí acabou, a mãe pode querer adotar aquela criança. Sim, sim. Normalmente. Sem problema nenhum. Filho fora do casamento ou um filho que ele tenha e se constitui a união depois. Mesma coisa, tá? Pessoal, adoção por homossexuais, ela é perfeitamente admitida, tá? Aí eu trouxe pra vocês um julgado do STJ que vai dizer
que vai dizer as razões, tá? Não faria sentido, não existe qualquer tipo de prova que a adoção por homossexuais fere o interesse daquela criança, tá? É muito se alegava que isso ia ferir o interesse da criança, porque não seria interessante para ela, não está comprovada a real vantagem daquele casal para adotar aquela criança. Isso é bem tranquilo hoje, tá? Ainda bem, tá? Então, é perfeitamente possível a adoção e isso respeita o melhor interesse da criança, sim, tá? Inclusive, os casais homossexuais são os que mais adotam crianças maiores, tá? Então, é óbvia a vantagem pro adotando, tá, pessoal? Então, era isso que o julgado é bem grande, tá? Só para mostrar para vocês e ficar disponível. Foi sobre isso que eu vim conversar com vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Foi um prazer enorme estar aqui, tá bom? Obrigada!